Oi, gente, tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre o reino Monera? Então vamos lá. O reino Monera, a característica geral deles é onde a gente tem seres procariontes, ou seja, todos os seres aqui não têm presença de núcleo, né? Eles têm aquela célula simplesinha em que o material genético está disperso lá no citoplasma. São unicelulares, ou seja, uma única célula. E aí eles podem ser autotróficos ou heterotróficos, né? Os que produzem o seu próprio alimento ou que se alimentam de matéria orgânica, ou que utilizam matéria orgânica para se alimentar. Então a gente tem os dois tipos aqui dentro desse reino. O reino Monera, ele compreende as bactérias e as cianobactérias. As cianobactérias são as bactérias, as algas que a gente conhece como algas azuis. Elas são também conhecidas como cianofícias. E aí vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre as bactérias. Todas as bactérias são unicelulares. Elas são os menores seres conhecidos. Lembra que a gente falou lá de micro-organismo? Então, os menores, eles ainda são menores do que todos os micro-organismos que existem. Eles são os mais simples que existem. Normalmente, ele tem a membrana plasmática, o material genético disperso no citoplasma e ribossomo. Alguns deles, a estrutura dele completa é isso. Então, isso faz com que eles sejam extremamente simples. Eles são os seres mais simples que a gente se tem notícia. Eles são muito abundantes. A gente tem muita bactéria no planeta. De tudo que a gente tem, o que a gente mais tem é bactéria. Uma quantidade enorme. E aí eles podem viver isolados ou pode viver em colônias, né? Todo mundo juntinho lá, você pode encontrar por aí bactérias isoladas. Aonde você encontra bactéria? No solo, na água doce, que é nos rios, né? Você pode encontrar na água salgada, que é no mar. Você pode encontrar no ar, em superfícies. Então, por exemplo, em cima de uma mesa, em cima de uma cadeira. Nas superfícies você também encontra bactéria. No interior de organismos. Então, por exemplo, no nosso organismo a gente tem também bactérias. E também em materiais em decomposição. Então, materiais de decomposição, as bactérias estão fazendo esse trabalho de decomposição. Então, você vai encontrar lá também bactérias. Como que é a forma das bactérias, né? E aí, dependendo dessa forma que ele tem, ele vai ter uma denominação. A gente pode chamar eles de cocos, que são eles quando estão isoladinhos aqui, essas bolinhas verdes, cada bolinha verde é um coco. E aí, quando esses cocos vivem em colônias, elas podem ser uma colônia que eles ficam um seguidinho do outro, formando um colar, que a gente chama de Streptococcus, ou eles podem formar uma colmeia de abelha. E aí, quando eles ficam todos juntinhos, assim, a gente chama de Staphylococcus. Eles podem ser também alongados, que é quando a gente chama de bacilos, lactobacillus, por exemplo, é assim, ó, todo mundo alongadinho. Tem os espirilos, que eles parecem os espirais, aqueles espirais de caderno, sabe? Parece, quando você olha os espirilos no microscópio, eles parecem aqueles espirais. E a gente tem também o vibrião. O vibrião tem a forma de uma vírgula. Então, são essas as formas, né, de bactérias que a gente conhece. Qual a importância para o ser humano, né? Então, as bactérias, elas estão presentes na produção de alimentos. Então, a gente tem o ácido acético, que a gente vai produzir vinagre. Os lactobacilos. Nos lactobacilos vai conseguir produzir queijo, coalhadas. Ela também está presente no corpo dos animais. Então, por exemplo, no nosso corpo, a gente tem bactéria no nosso organismo para ajudar na nossa digestão. Então, a gente vai ter bactérias lá no nosso intestino. A gente tem bactéria as mulheres na flora vaginal e o homem na flora peniana. Também tem bactérias e essas bactérias, elas são importantes de estar ali porque ela mantém o equilíbrio daquele lugar. Então, não é toda bactéria que vai causar doença. Algumas bactérias, elas estão dentro da gente, inclusive, para ajudar a gente a fazer algum processo que a gente precisa fazer. No entanto, algumas bactérias, elas podem trazer doenças sim. E em decomposição. Então, por exemplo, quando morre um corpo de animal, a gente vê aquilo se decompondo, né? Quando uma fruta estraga, a gente vê aquilo se decompondo. As bactérias fazem parte desse processo de decomposição. Então,
você vai encontrar sempre nesses lugares uma quantidade muito grande de bactérias. Elas são as recicladoras, né? Elas reciclam a matéria orgânica. Isso é ótimo pra gente. E aí, além das bactérias, a gente tem também as cianobactérias, né? Que eu falei lá no comecinho, que são as algas azuis. As algas azuis, elas são unicelulares, elas vivem isoladas ou em grupo, elas realizam fotossíntese, mas elas não têm clorofila, elas não têm cloroplasto. A clorofila delas fica dispersa no citoplasma junto com outros pigmentos também. Mas como ela tem clorofila lá no corpo dela, ela consegue realizar essa fotossíntese. E onde a gente encontra cianobactérias? Vai ser sempre em lugar que tem água, né? Então, um solo bem úmido, água doce ou água salgada. Qual que é a forma, né? A gente ia falar lá das formas das bactérias. As cianobactérias, elas também têm formas. Elas podem estar em esferas, essas daqui, ó, que a gente vê, essas esferinhas aqui, podem estar sozinhas ou em colônias. Elas também têm forma de bastões, ó, a gente tem alguns bastões aqui, ó. E elas aqui, ó, bastão aqui. E ela também pode estar em forma de filamentos, que é essas daqui que a gente tem, esse último quadro aqui, ó, que elas são filamentosas. É um risco, ela é tipo como se fosse um risco, né? Então, ela pode apresentar essas três, uma das três formas, são as mais conhecidas. Podem apresentar outras formas, mas essas são as que a gente mais conhece. E aí, lembra quando vocês ainda viram sim, lembra quando a gente falou sobre classificação dos seres vivos, que a gente tem os 5 reinos, mas a gente também tem aquela classificação de 3 reinos, né, de bactérias, eucárias e árqueas. Então, as bactérias, elas ficariam lá no grupo das eubactérias, né, que são as bactérias verdadeiras e as cianobactérias. Bactérias verdadeiras são essas bactérias que a gente viu aqui. E lá no grupo das árqueas, vai estar as arqueobactérias. E as arqueobactérias são bactérias extremófilas. O que são bactérias extremófilas? São bactérias que a gente encontra em ambientes extremamente inóspitos. A gente acha que não existe vida ali, é um ambiente extremamente sem condições de ter vida. E aí, quando as pessoas foram lá estudar esses ambientes, elas encontraram essas bactérias. Quais são esses ambientes? Água muito salgada, então salina, a condição ali de ter vida é quase zero. Mas a gente tem algumas bactérias que crescem ali nessas condições. Vulcão é um lugar que não vai ter vida porque está muito quente. Algumas bactérias também estão lá. E geleiras, né? Um lugar extremamente gelado e aí você não consegue também, não tem condições para viver ali. Mas você tem algumas bactérias ali também. Então, são os que a gente conhece por bactérias extremófilas. Elas estão em ambientes extremos, né? Em lugares que não teria condições de ter vida, mas em todos esses lugares foram encontradas bactérias. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o reino Monera. É um reino extremamente simples, apesar de ser um reino muito bonito, né? De você olhar. A gente vê que algumas bactérias elas podem causar doenças, mas algumas outras bactérias elas podem ajudar na nossa saúde. E não tem só bactéria, né? Que a gente tem também as algas azuis que a gente classificava antes lá no reino plantar e aí veio aqui para o reino Monera. Então, é um reino extremamente simples, mas é um reino muito bonito e muito importante também para a gente. Então, a gente vai ver isso aí com bastante cuidado, bastante atenção. Agradeço a presença de vocês. E agora, bora lá para o reino protista.